agora sobre algumas curiosidades que envolvem o IPVA, esse imposto que vai incidir sobre a propriedade de veículos automotores terrestres. Primeira curiosidade, e que geralmente é muito falado, principalmente em mesas de bar, né? É a seguinte afirmativa: eu pago meu IPVA e é um absurdo que as estradas estejam da forma que estão, completamente esburacadas, sem a menor infraestrutura. Vamos lá, isso é um erro clássico e muito comum, repetindo. Você paga IPVA por uma única razão: pelo fato de você ser proprietário de um veículo automotor terrestre, ou seja, de um carro que tem propulsão própria e que trafega nas vias terrestres. É por isso que você paga IPVA. O valor dos impostos como um todo, isso vale para o IPVA e para diversos outros impostos, para todos os outros impostos, ele não pode, por força do que determina a Constituição Federal, ser destinado para uma determinada despesa específica, como tapar buraco de estrada, órgão ou fundo. Aquele valor que o poder público arrecada com os impostos, ele vai para o cofre. Ele vai formar a receita do cofre. E aí, então, por meio das leis orçamentárias, o poder público vai dizer onde eles serão empregados. Quando eu tenho essa proibição na Constituição, isso está no artigo 67, inciso 4º do texto federativo, nós temos que há um princípio ali elencado, chamado de princípio da proibição da receita dos impostos. A não ser aquelas situações previstas na Constituição Federal, em que se destina, sim, uma parcela de impostos para uma ou outra atividade, a lei, um ato infraconstitucional, nunca vai poder dizer que aquele imposto, como por exemplo o IPVA, vai ser arrecadado para custear infraestrutura de transportes. Não, é por isso que você paga IPVA e a rua pode ou não continuar esburacada, porque não há uma relação direta entre a incidência e o fato gerador do IPVA e tapar buraco de estrada, ok? Essa relação mais direta existe com um outro tributo chamado de CID combustível, mas que é assunto para um outro momento. Uma segunda curiosidade bastante interessante e muito prática com relação ao IPVA diz respeito à possibilidade do poder público apreender o seu veículo porque você está devendo IPVA. Presta atenção aqui. O direito tributário, no tributário, nós temos uma proteção bastante eficaz contra esses abusos do poder público, que é, na verdade, a proibição das chamadas sanções políticas. O que é uma sanção política? Sanção política é quando o fisco ele se vale de um meio ilegal, de um meio ilegítimo para te forçar, para te coagir a fazer de forma obrigatória o pagamento de um determinado tributo. Então, por exemplo, presta atenção, se o seu documento do seu carro estiver válido e você ainda não tiver realizado o pagamento do IPVA, porque existe um período, né, entre o vencimento e o efetivo pagamento em que você pode circular com o documento do ano anterior, se o seu documento, portanto, estiver válido, mas você ainda não realizou o pagamento do IPVA, você é parado numa blitz e eles, né, o policial fala, deixa eu dar uma olhada nos seus documentos, você fala, tá aqui, e ele consulta o sistema e vê que você não pagou IPVA. Ele pode, então, com o seu documento válido, apreender o seu carro e levar para o pátio do Detran porque você está pagando IPVA? Não. Porque você, melhor dizendo, não pagou IPVA? Não. Por que não? Porque isso se caracteriza como uma sanção política. O que ele tem que fazer? Ele, poder público, ora, ele então vai ter que esperar o vencimento desse crédito tributário para poder inscrever em dívida ativa, se for o caso, protestar aquela certidão de dívida ativa ou entrar com ação de execução fiscal contra você. Mas ele não pode apreender seu carro como um meio coercitivo para o pagamento do tributo. Isso, inclusive, é o entendimento simulado do STF, né? Está na súmula 323 do STF, que é ilegal a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento do tributo, e isso se aplica para a situação de um veículo que está devendo IPVA, mas que está com documento válido. No entanto, se você não pagou IPVA e o seu documento já venceu, se você para numa blitz, então, e eles pedem para ver a documentação e percebem que você não pagou IPVA e o documento está vencido, nessa segunda situação, pode haver apreensão do seu veículo? Sim, mas não é culpa do direito tributário, é por culpa lá do direito administrativo do Código de Trânsito Brasileiro. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele amarra a concessão do novo documento à apresentação do comprovante de pagamento do IPVA daquele determinado exercício. Lilian, isso é uma sanção política? Isso está equivocado? Entende-se que não, porque seria uma norma aí de direito, né, um grosso modo de direito administrativo, em que se diz, então, quais são os requisitos que você precisa cumprir para rodar livremente com aquele determinado veículo. Então, se você for parado numa blitz,
o seu documento estiver válido, mas não pagou IPVA, pode apreender porque não pagou IPVA? Não, isso é sanção política. Lili, isso acontece na prática? Sim, você pode entrar com um mandado de segurança que no dia seguinte seu veículo vai ser liberado, por exemplo, com a concessão de uma liminar. Agora, se você for parado numa blitz, não pagou IPVA e o documento do carro está vencido, seu carro pode ser apreendido por culpa do documento vencido, não em razão do IPVA que está em aberto, mas você não renova o documento enquanto não realizar o pagamento dos tributos devidos, tranquilo? Então fiquem atentos a essa situação. Uma outra curiosidade também bastante interessante diz respeito a legislações estaduais, que obviamente, por ser o IPVA um imposto de competência estadual, ele vai ser regulado de acordo com as leis daqueles estados e do Distrito Federal. A maioria dos estados, elas determinam, as leis dos estados determinam que, se o seu veículo tiver um determinado tempo de uso, você não mais deverá pagar o IPVA, você vai ficar isento do IPVA em razão do tempo de uso. Olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de estados. O estado do Acre, Rio Grande do Norte e Roraima determinam que, se o seu veículo tiver mais de 10 anos de uso, você pode pedir a isenção do veículo. Outros estados, como o Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, determinam que, se ele tiver mais de 20 anos de uso, você também pode ficar livre do pagamento do IPVA. Outros, como Bahia, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo, trazem um prazo de 15 anos de uso. Minas Gerais não tem alguma norma nesse sentido, assim como Pernambuco. Em Minas Gerais, o que nós temos é o seguinte: existe uma isenção para os chamados veículos de colecionador, mas são aqueles veículos, então, que têm que ser considerados ou históricos ou de coleção. E aí eles têm que ter um prazo mínimo de 30 anos de fabricação e seguir outros requisitos da lei. É um pouco diferente porque aqui o critério no estado de Minas Gerais para isenção é aquele veículo é histórico ou de coleção. Agora, nesses outros estados, como regra, basta o tempo de uso para que você não mais tenha que pagar esse tipo de imposto, a depender aí do tempo de vida daquele determinado veículo. Ok? Mas é claro que isso é uma regra que eu trouxe para vocês bastante, de modo bastante en passant. É importantíssimo ler a legislação de cada estado para ver, então, além dessa questão, além dessa característica do tempo de uso, quais são outros eventuais requisitos que também precisam ser preenchidos para se pedir essa isenção, o reconhecimento da isenção e você não mais ter que recolher o IPVA nesses casos. Beleza? Uma última característica para a gente encerrar. O estado de Minas Gerais, ele traz na sua legislação que aeronaves e embarcações estão isentos do pagamento de IPVA. Só que essa não é a melhor nomenclatura. Por quê? Eu tenho isenção quando a lei daquele determinado ente federativo que tem competência para cobrar aquele determinado tributo, ela me dispensa do pagamento do tributo. Então, o tributo, em tese, deveria incidir, mas por uma escolha legislativa de política fiscal, o legislador fala, não quero cobrar neste caso. Isso é uma isenção. Quando eu estou falando de aeronaves e embarcações, a melhor definição seria uma hipótese de não incidência da norma tributária. Como assim? Não existe uma lei em abstrato dizendo que aeronaves e embarcações vão poder ser tributadas por um imposto que incide sobre a propriedade. Não existe. Se você tem um carro, qualquer que seja esse carro, independentemente do valor desse carro, que revela aí, de uma certa forma, a sua capacidade contributiva, você vai pagar IPVA, ressalvadas as hipóteses de isenção. Agora, se você tem um jatinho, se você tem um iate, você não paga IPVA e nenhum outro imposto sobre a propriedade. Porque o STF entendeu que não pode haver a cobrança de IPVA sobre aeronaves e embarcações porque elas são registradas não nos municípios, como acontece com o IPVA, como acontece com os carros que sujeitam ao IPVA. Os veículos deles devem ser licenciados naquele município em que você tem domicílio ou residência. Por quê? Porque 50% do valor que o Estado arrecada a título de IPVA tem que ser dividido com o município no qual ele foi emplacado, no qual ele foi licenciado. Como aeronaves e embarcações não se sujeitam a esse tipo de registro, e também utilizando uma interpretação histórica, porque o IPVA ele deriva da TRU, da taxa rodoviária da União, aquela era uma taxa antiga que se pagava apenas para veículos terrestres, o STF entendeu que não seria o caso de cobrar o IPVA de aeronaves e embarcações, porque nunca se cobrou, dentro de todo o nosso ordenamento, ao longo de toda a história, não se cobrou um imposto semelhante para aqueles determinados itens como aeronaves e embarcações, mas apenas para os veículos automotores terrestres. Então, em razão de uma interpretação histórica e também de uma interpretação que o STF fez
da Constituição Federal, não seria o caso de isenção, mas o caso de uma não incidência. Quando eu estou falando de não incidência, não pode vir a lei e dizer que aquilo está dispensado de ser realizado o pagamento, quando sequer é o caso de se aplicar a lei naquele determinado caso. O IPVA é um imposto que nos traz bastantes perguntas, bastante curiosidade, porque é um imposto que praticamente todos nós pagamos de forma anual. Deixa aqui as suas considerações ou eventuais dúvidas que você tenha com relação ao IPVA ou outras curiosidades com relação a esse imposto. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.